Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, hoje nós celebramos esta festa de Santo Tomás de Vila Nova, então, que é padroeiro de nossa província e padroeiro também dos estudos da ordem. E a nossa liturgia hoje, a nossa palavra de Deus nos mostra muito, a partir das leituras, esta virtude que também carregava Santo Tomás de Vila Nova, que é esta pobreza e humildade, e também a caridade com os próprios pobres. A imagem de Santo Tomás que nós temos aqui, logo ali no fundo, né? Muitas pessoas costumam perguntar-se, às vezes, qual é aquele santo, né? Essa imagem é uma das imagens que representam Santo Tomás, em que ele justamente carrega ali um saquinho com dinheiro e uma moeda, como um sinal, né, de uma doação, de uma ajuda, de uma esmola aos necessitados, portanto. Porque foi uma característica de seu ministério, tanto como frade como bispo, a caridade para com os necessitados, portanto. Mas vamos entender que essa caridade nasce da própria experiência de fé que ele leva, desde a sua infância. Seus pais eram muito piedosos, e além de possuírem tantas outras virtudes, como era próprio daquele tempo, da criação católica nas famílias naquele tempo, distinguindo-se pela liberalidade para com os pobres, ou seja, para a caridade com os pobres. E Tomás seguiu de perto então os passos deles, e já na infância dava tudo o que podia aos pobres. O pão que lhe davam para o café da manhã guardava e dava aos necessitados. Mais de uma vez tirou o próprio agasalho e deu a algum pobre que encontrou no caminho. E quando foi repreendido por isso, disse: aquele a quem eu dei precisava mais dele do que eu. Fazia o mesmo com outros pertences, como sapatos e outras peças de roupa. E aqui nós vemos então que desde a infância foi cultivado então essa caridade em seu coração. Por isso a palavra de Deus nos fala tanto desta caridade aos necessitados, aos pobres, como uma característica que nasce também de um dom de Deus, de uma virtude divina no coração humano. E depois, tendo se tornado padre, né, frade religioso, sacerdote e então bispo de Valência, né, essa característica sempre foi presente. Nunca deixou de viver como um frade, evitava luxos, preferia até mesmo andar de mula, né, para os lugares que tinha que visitar, e mantinha sua casa sempre aberta para quem precisasse. Esse homem, que poderia ter tido tudo, escolheu viver na mais profunda simplicidade. Em vez de acumular, se livrou dos bens materiais para servir melhor aos outros. E apesar de seu poder e posição como bispo de Valência, escolheu a humildade como um modo de vida. Andava entre as pessoas com simplicidade, lembrando, portanto, que a verdadeira liderança não tem a ver com autoridade, mas com o serviço. Não com autoridade, mas com humildade, sendo, portanto, uma virtude em que ele destacava. E a partir disso, a partir do exemplo de Santo Tomás, podemos trazer para nós justamente um questionamento, então. Toda a vida de Santo Tomás de Vila Nova foi uma prática contínua de caridade para com os pobres e doentes. Por causa disso, ele consumia quase todos os seus rendimentos. Todavia, olhemos para nós. O que nós fazemos por aqueles que precisam?
Como cultivamos essa virtude desta generosidade, desta caridade? Será que muitas vezes temos o apego aos bens que possuímos? Será que muitas vezes desculpamos e justificamos, às vezes, a avareza de nosso coração, tentando olhar para o outro e julgar se este merece ou não a nossa ajuda? Percebamos na virtude dos santos, e aqui eu não falo apenas Santo Tomás de Vila Nova, mas de santos, tantos santos que viveram a caridade, né? São Francisco de Assis, Santa Dulce, né? Madre Teresa e tantos outros, que não existia esse julgamento perante quem necessitava, mas antes existia ali ver a figura do próprio Cristo pobre, naquele que passava fome, sede ou algum outro tipo de carência, portanto. Cabe a nós, então, refletirmos sobre isso. O que fazemos diante daqueles que necessitam? Qual a nossa postura cristã? Lembremos que os mandamentos de Deus versam sobretudo sobre 2 pilares: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não podemos separar um do outro. Não podemos dizer que amamos a Deus e não amamos ao nosso irmão a quem nós vemos. Como nos diz São João, não se pode amar a Deus a quem não se vê e não se amar o irmão a quem nós enxergamos, portanto. Ele é a imagem e semelhança de Deus, e o próprio Cristo, assumindo a humanidade, portanto, assume também a fraqueza, a pobreza de toda a humanidade. Olhemos os irmãos e percebamos ali, então, a nossa necessidade para cumprir os mandamentos, para ser fiel a Deus, de ir ao encontro com aqueles que necessitam. Consideremos, então, o que podemos fazer pelos necessitados, de acordo com as nossas circunstâncias. E aqui segue uma demonstração que está, então, no livro de Tobias, né, em que ele dá ao seu filho: sê misericordioso segundo as tuas posses. Se tiveres muito, dá com abundância. Se tiveres pouco, dá desse pouco de bom coração. Essa virtude que Santo Tomás de Vila Nova viveu e que cabe a nós refletirmos dentro da nossa condição, portanto. Também outra característica que podemos trazer de Santo Tomás é que há este contraste no momento, né? Isso por volta do século XVI na Europa, que estava dividida. De um lado nós vimos um religioso agostiniano que foi causa de divisão no cristianismo. Nós tínhamos Martinho Lutero, que separou a igreja. E de outro, um outro agostiniano que foi suscitado por Deus para promover a ciência sagrada, promover a comunhão com a igreja e para testemunhar a partir da união, da sabedoria, do estudo, por isso ele é padroeiro dos estudos de nossa ordem, e a oração, a pregação da palavra de Deus e a comunhão com a igreja, a comunhão na fé, que foi Santo Tomás de Vila Nova. Também sendo isso, então, uma característica de sua pregação, de seu ministério. Quando chegou em Valência como bispo, encontrou uma diocese em crise, mas não ficou de braços cruzados. Com coragem, reformou o clero, combateu o que era o luxo excessivo e aplicou o evangelho de forma prática. Sua determinação transformou a cidade e deixou uma marca indelével. Enfrentou a corrupção e a decadência com a fé e a coragem. E por fim, uma vez que nós estamos celebrando ao longo dessa semana a novena Nossa Senhora Aparecida, preparando-nos para então a festa de nossa padroeira, consideremos que todos os santos têm a Virgem Maria como mãe, têm essa ternura filial, têm este carinho, esta devoção filial à Virgem Maria. Isso não seria diferente então com Santo Tomás de Vila Nova, né? Sua fé, sua devoção à Virgem Maria era tão profunda que constantemente o chamavam como um filho de Maria. Ele explicava num sermão, e aqui Santo Tomás tinha muitos sermões sobre a Virgem Maria, muito falou dela, assim como outros grandes santos, como São Bernardo ou tantos outros. Explicou no sermão que Maria é a divina aurora, não somente para o mundo, mas para cada alma em particular. Lembrava aos seus ouvintes a grande verdade que nos ensina a tradição católica. Quando a devoção à Santíssima Virgem Maria penetra em uma alma, essa alma leva consigo o sinal da salvação. Desejai firmemente salvar-vos, honrai fielmente a Maria. Quereis assegurar a salvação daqueles que vos são importantes? Obtende deles que não passem nenhum dia
sem recitar alguma oração à Virgem Maria. Então vi aqui o papel de Maria dentro da história da salvação como grande intercessora para a salvação da humanidade, para a salvação pessoal e para a salvação daqueles aos quais rezamos, pedimos, intercedemos, portanto. E, de certa forma, um sinal bonito na sua história, a história de Santo Tomás de Vila Nova, uma vez que o próprio dia do seu nascimento para o céu, poderemos dizer assim, se deu num dia mariano. Ele caiu gravemente enfermo, vindo a falecer em 8 de setembro de 1555, dia da natividade de Nossa Senhora, por quem ele demonstrou a maior devoção durante toda a sua vida. Ele que também pregou, viveu essa fé, essa devoção a Nossa Senhora, portanto, obtende a sua entrada para o céu nesse dia mariano. A própria Virgem o veio buscar, portanto, para levá-lo ao céu. Portanto, também peçamos por Santo Tomás de Vila Nova, também que obtenhamos nós um dia essa felicidade, de que na nossa passagem deste mundo para a eternidade tenhamos a Virgem Maria como intercessora, protetora nessa vida para aqueles que necessitamos agora, mas sobretudo como rezamos na Ave Maria, agora e na hora da nossa morte. Que ela esteja sempre presente e nos conduza para junto de seu Filho Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Com confiança apresentemos ao Senhor nossas preces.